E também no último sábado, a caravana do Integrar na Praça, evento promovido pela Kinross, fez sua parada na Praça do Santana e levou diversão aos moradores. O Integrar na Praça é uma ação do programa Integrar desenvolvido pela Kinross Paracatu, que tem por finalidade fomentar e apoiar as iniciativas nas áreas de educação, arte, cultura, esporte, meio ambiente e desenvolvimento social. Durante toda a tarde e início de noite, várias atividades foram desenvolvidas com as crianças, jovens e adultos do bairro Santana e bairros vizinhos. Ele é um programa itinerante, a gente já teve a oportunidade de fazê-lo no Parque Linear, na Praça da Vila Mariana, hoje a gente está aqui na Praça do Santana e para o ano que vem a gente já começa a construir as parcerias para os próximos bairros. E essas parcerias também são importantes, né? As parcerias são fundamentais. É impossível você fazer uma atividade como essa com tanta gente se você não construir essas parcerias. Então hoje aqui a gente está com a Associação de Moradores de Santana e com a Secretaria de Cultura, além de todo mundo que está participando das atividades. As brincadeiras ganharam um toque de alegria. A diversão foi garantida. E teve gente que se arriscou na adrenalina do slackline, ou até mesmo no concurso de dança, que reuniu vários participantes. Por mais uma vez, a participação da comunidade na ação teve o balanço positivo por parte dos organizadores. Quando a gente olha e vê aqui tanta família, tanta criança, tantos pais reunidos no mesmo espaço, a gente sabe que o programa está no caminho certo e tem tudo para estar cada vez melhor. E o nosso assunto agora é saúde. A esclerose tuberosa é uma doença de caráter genético. Ela resulta no surgimento de tumorações benignas, geralmente no cérebro, nos rins, nos pulmões, coração, olhos ou pele. A esclerose tuberosa é uma desordem genética e, por ser uma desordem genética, ela consegue fazer o que na criança? Produzir tumores, geralmente tumores benignos, que podem aparecer no cérebro, no pulmão, no rim, no coração, na pele e pode ser em variados graus, né? E levando a criança desde poucos sintomas, nada, desapercebidos sintomas até a vida adulta, e a quadros graves, como insuficiência renal, levando a hipertensão intracraniana e muitas vezes até uma morbidade, quer dizer, uma sequela muito grave nessas crianças. Para termos uma ideia, segundo estudos no Reino Unido, a prevalência, que é o número de casos de esclerose tuberosa numa dada população, registrou uma variação de um caso a cada 6.000 indivíduos, a um caso a cada 20.000 indivíduos na população em geral. De acordo com o último censo brasileiro do ano passado, de 2010, a nossa população está um pouco acima de 190 milhões de habitantes. Então, imaginando uma prevalência de 1 para 19 mil, nós teríamos aí 10 mil pacientes com esclerose tuberosa no Brasil. Pensando na prevalência mais alta, de 1 para 6 mil, a gente teria um pouco mais do que 30 mil brasileiros com a esclerose tuberosa no Brasil. A Flávia começou a apresentar a esclerose tuberosa com 2 anos. E naquela época ela começou a apresentar tipo uns sintomas de sustinhos. É como se a criança estivesse assustando. E um pouco aéreazinha. Aí me chamou a atenção que eu sentia que ela era uma criança diferente das outras. Resolvi levar no pediatra. Até, no entanto, o pediatra dizia que não era nada, que eu podia ficar tranquila. Mas a partir do momento que foi aumentando os espasmos, aí eu comecei a buscar. E nisso eu levei ela em vários médicos e eles não conseguiam diagnosticar. A ciência descobriu que há 2 genes envolvidos que podem causar a esclerose tuberosa. O indivíduo só precisa ter um deles defeituoso para desenvolver a doença. Um dos genes é localizado no cromossomo 9 e o outro no cromossomo 16. Vale lembrar que o ser humano possui 23 pares de cromossomos, sendo um deles determina o sexo, homem ou mulher, chamado de alossomos. E os 22 restantes são os autossomos, responsáveis pela cor do cabelo, da pele, dos olhos, altura, etc. É neste conjunto que pode ocorrer os genes anormais. A pessoa, para ter esclerose tuberosa, ela tem que ter herdado uma mutação apenas.
Então, quando é formado o zigoto, a concepção para formar o zigoto que vai se desenvolver em um embrião para formar um bebê, você recebe um conjunto de cromossomos do pai e um conjunto de cromossomos da mãe. Então, eles vão formar pares de cromossomos. Nós temos um gene no par do cromossomo 9 e um outro gene no par do cromossomo 16. Mutação em um ou em outro, nunca nos dois, pode causar a doença. E nós sabemos que você precisa ter herdado, então todas as suas células vão ter somente uma mutação. O outro par, ele vai estar normal, com gene ativo. Em 70% dos casos, essa mutação pode ocorrer espontaneamente nas células do pai, espermatozoides, ou da mãe, óvulos, ou logo após a fertilização. Este será o primeiro caso de esclerose tuberosa numa determinada família, o que se constitui caso esporádico. Na geração seguinte, 50% de chance de um filho ou filha afetado, seja pela presença da mutação na mãe ou no pai. É o que se denomina de herança autossômica dominante, que ocorre em 30% dos casos. Eu disse antes que a esclerose tuberosa é uma doença de desenvolvimento de tumores. Então, em algum momento na vida do indivíduo, aquele par, o outro gene que estava ativo, ele vai sofrer uma mutação. Isso vai inativar o par. Então, inativando o par, e aquilo vai acontecer durante a vida do indivíduo, aquela célula vai originar um tumor. Por isso que a doença é tão variável, porque ela depende de uma segunda mutação que é aleatória para inativar o par de gene. Então, a segunda mutação no gene é necessária para a formação de tumor. Essa doença, ela é genética e ela altera, muta as vias mamárias, que a gente chama de mTOR, que são responsáveis por proliferação, controle da proliferação da célula, da divisão da célula, não é? E do crescimento da célula. E se você perde o controle dessa informação, você está sujeito a fazer o quê? As células perderam o controle e começam a aparecer tumores, porque é como se fosse ela mutar um gene supressor do tumor. Então, ela descontrolada, ela termina produzindo tumores e afeta qualquer local do nosso organismo. A esclerose tuberosa pode afetar cérebro, pele, olhos, rins, pulmões e coração. A gente tem 3 fases. Eu acho que todo mundo passa por ela, como eu, como outras mães que vêm passando. Primeiro, a falta da informação, né? Que é muito difícil. É uma doença rara, mas não tendo a informação. Segundo, é a gente buscar um tratamento. E o terceiro, depois que você passa aquela fase, né, da busca do tratamento, dar qualidade de vida àquela criança. Vamos conhecer melhor alguns dos sintomas que podem nos levar a suspeitar de esclerose tuberosa. Dentre os mais comuns estão sintomas neurológicos, como crises epilépticas e variados graus de deficiência mental. Epilepsia é uma manifestação presente em 90% dos casos de esclerose tuberosa. Então, é uma manifestação muito comum que é decorrente da presença dos túberes corticais tão comuns nessa doença genética. Muitas vezes a manifestação de crises epiléticas é precoce, já nos primeiros meses de vida, sob uma forma incomum de manifestação epilética, que são espasmos infantis. Uma crise que vem em salvas, que vem em grupos, que muitas vezes ocorrem ao adormecer ou ao despertar e que muitas vezes são acompanhadas de choro, o que faz às vezes os pais acreditarem que seu filho tem cólicas e que trazem muitas vezes uma significativa gravidade, constituindo uma emergência neurológica. É importante redobrar a atenção quando estamos diante de um caso de esclerose tuberosa que afeta o cérebro. As manifestações neurológicas são graves, porque muitas vezes, se precoces, indicam
um envolvimento cerebral importante e cursam com crises epiléticas, muitas vezes de difícil controle, e a presença de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, muitas vezes alterações comportamentais, configurando quadros psiquiátricos de graus e de intensidades variadas, geralmente sob a forma de comportamento autístico ou da linha autística, além de outros distúrbios, como por exemplo, distúrbios na concentração da criança, sob a forma de síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, sob a forma de distúrbios do sono, entre outras. Outro sinal de alerta da esclerose tuberosa é a chamada mácula hipopigmentada, um tipo de mancha na pele. A gente, quando fala que na esclerose tuberosa a gente tem manchas hipocrômicas, são manchas branquinhas, esbranquiçadas, que podem aparecer na pele. E com o passar do tempo, a criança pode também apresentar outros sintomas, como angiofibromas, que é em face, que são manchas vermelhinhas, não é? E tumorzinho vermelhinho em face. Ela pode aparecer na idade mais adulta, fibromas ungueais, que é ao redor do dedo, né? São as manifestações de pele. Elas também podem apresentar tumores, né, na retina, que são amartomas retinianos, a gente chama amartomas trocíticos retinianos. Ela pode apresentar tumores no pulmão, que são os linfangiomatosi. Pode apresentar tumores no rim, que são angiomiolipomas. E um dos quadros bastante importantes, que termina sendo até grave em algumas crianças, os tumores do sistema nervoso central, que são os nódulos subependimários e os astrocitomas subependimários de células gigantes. A Escola Municipal Cacilda Caetano, no bairro JK, realizou na última sexta-feira o encerramento das oficinas de História e Folclore de Paracatu com os alunos da escola. A escola atende cerca de 600 alunos, do 6º ao 9º ano. Durante todo o dia, diversas apresentações artísticas marcaram o encerramento dos trabalhos das oficinas de História e Folclore. A iniciativa visou também a descoberta de talentos da escola. Nós tivemos um trabalho de oficinas em sala, do patrimônio histórico e do folclore, e aí os meninos prepararam as apresentações, trouxeram todo o material que foi usado, todo o texto foi construído por eles, sob a orientação de todos os professores, e aí combinou com as apresentações, com a montagem do cenário, né, e todo o trabalho que foi feito, eles mesmos construíram, eles mesmos montaram o cenário, eles mesmos construíram o texto, né, e apresentaram. E surtiu muito efeito no sentido da movimentação da escola, a participação, a vontade de estar aqui, que é o intuito maior da escola. É de fazer com que os alunos tenham prazer de estar na escola e não ficar só focado no livro, focado em conteúdo, mas também mostrar a diversidade que tem, até a própria cidade mesmo, que é muito rica em história, muito rica em cultura. Um dos pontos marcantes dos trabalhos e apresentações foi a participação das famílias dos alunos, que mesmo de forma indireta fizeram questão de participar da ação, reforçando a importância do acompanhamento das famílias dentro da escola. As famílias mandaram para a gente o conhecimento através do aluno. É uma pena que a gente não pôde estar com todo mundo aqui dentro da escola, porque são, né, muita gente, e também a maioria dos pais trabalha no momento de aula, né, mas eles mandaram com muito carinho as plantas, as receitas, as curiosidades, né, as danças, emprestaram as coisas das casas para montar o cenário. Né, nós temos alunos artistas que tocam, que cantam, que dançam, e os pais permitiram que isso acontecesse, que nem sempre também o pai dá essa liberdade para os meninos aqui na escola. Né? Mas, balanço positivo. Mais que positivo, muito bom. Animação toda, né? Total na escola. E já no sábado foi a vez dos alunos do Colégio Soma participarem da Feira de Ciências e Cultura do colégio. Imaginar uma casa sustentável que aproveita a água da chuva e até reaproveita a água de limpeza sem deixar o vento ir embora, sem gerar energia. Parece difícil. Mas esses alunos mostraram que não. Que joga o vento, a hélice capta essa energia rodando, movimentando o motor, gerando energia luminosa e alimentando a calculadora. A gente capta a água da chuva,
da máquina de lavar, que vai passar por um cano, onde vai para uma separação, onde a gente joga alguns produtos químicos que ajudem na decantação. Aí a espuma sobe e fica a água limpa embaixo. Aí vai ter um cando que vai passar por um galão, que onde sai a gente vai ter uma torneira e onde a gente vai jogar um pouco mais de cloro com outro produto químico. E essa água vai sair limpa, mas você não pode beber ela, porque não é 100% pura para beber como são. A chuva acontece, a água vai escorrer para a calha, do telhado para a calha. Escorrendo vai para o cano, que é a primeira caixa, que é a caixa de captação. Nessa caixa de captação acontece também a decantação, que leva 1 hora. A decantação é nada mais, nada menos que a separação da areia, da água, da terra, essas coisas. Esperando separar, aí a gente liga o registro e vai para a segunda caixa, que é a caixa de tratamento. E nesse tratamento a gente filtra ela com café, com um escoador de café, também pode ser, ou de pano. E também depois que a gente filtra, a gente joga o cloro, que mata as bactérias. O desafio compartilhado pelos professores aos alunos deu certo. As atividades foram desenvolvidas durante a Feira de Ciências e Cultura do Colégio Soma. Que a gente visa criar meninos conscientes de um meio ambiente sustentável, de um meio ambiente que vá nos suportar e não nós suportarmos esse meio ambiente. Então, nosso objetivo aqui é criar cidadãos que vão preservar esse meio ambiente, que vão preservar a água. Inicialmente, nós podemos perceber que houve um grande envolvimento no projeto, uma vez que nós, professores, apenas coordenamos os trabalhos. Então, os alunos foram envolvidos na criação, no desenvolvimento e na execução de todo o trabalho. Em 2012, por meio de uma indicação do MEC, do Ministério da Cultura, a escola desenvolveu o projeto 8 Jeitos de Melhorar o Mundo. De lá para cá, muitas atividades têm sido desenvolvidas, com o objetivo de levar conhecimento e humanização aos alunos. Nós estamos realizando a 14ª Feira de Ciências e Cultural do Colégio Soma. Mas nos últimos 4 anos, o nosso tema ele ficou focado nessa relação ser humano, natureza e ser também com o próprio ser humano. Desde 2012, nós começamos a trabalhar esse tema. Alunos de várias idades que aprenderam não só a reutilizar, mas os caminhos que os recursos naturais passam para termos um uso consciente. Primeiro, a água vem bruta do rio, então ela precisa corrigir o pH da água com cal e sulfato de alumínio para acontecer a reação química. A próxima etapa se chama filtração, que passa por filtros construídos por carvão ou areia, que deixa a água livre de impurezas. Depois vem a correção de pH, que é necessária para a água estar neutra. Mas para beber, depois precisamos filtrar a água em casa com filtro para conseguirmos beber a água potável. Para o doutor Virgílio Eustáquio, que faz parte da equipe mantenedora do Colégio Soma e diretor da Faculdade Finon, ver mais de 400 pessoas envolvidas em um projeto de educar, ensinando princípios, é motivo de alegria e motivação. Uma conquista para a educação. Estou transbordando de alegria, de felicidade, porque nós sabemos o que estamos enfrentando hoje em todo o planeta. E temos hoje 400 pessoas envolvidas num projeto de sustentabilidade. Sabemos que isso é uma gotinha nesse oceano, mas é importante porque nós envolvemos aqui as crianças de 2 anos a 17 anos, além dos adultos que estão trabalhando nessa feira. Isso é muito importante no meu ponto de vista. Por quê? Porque nós estamos plantando algo que é necessário para mudar o que nós estamos enfrentando hoje, que são as catástrofes, as poluições e todos os danos que são causados a nós seres humanos. E nós temos que preparar esses alunos que são o futuro do país para que eles defendam o planeta, que defendam a vida, que é o mais importante que nós temos que fazer. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Continue sintonizado com a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.